Que prazer, meus queridos irmãos e amigos, poder dirigir-me a você nesta hora, levando-lhe uma palavra de fé, de esperança, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, ela não tem medido esforços para que em tempos de pandemia poder continuar trabalhando, pregando o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. E neste momento eu quero ler com você no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 20, que dizem assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Eu quero pensar com você sobre um trio maravilhoso, um trio extraordinário, um trio espetacular. Ezequiel está fazendo menção aqui, meus irmãos, à justiça dos castigos do céu. É uma sentença que é ministrada, que é dada ao povo, e vai falar da mão pesada de Deus sobre aqueles que são rebeldes, que têm se distanciado do Senhor. E quando chega aqui no verso 20, há uma palavra do Senhor muito interessante. E ela faz menção a 3 homens de Deus: Noé, Daniel e Jó. Homens diferenciados, homens que viveram em épocas diferentes, homens que tiveram atuações diferentes, mas que marcaram a sua trajetória e impactaram o mundo da sua época e ainda hoje impactam o mundo presente. Primeiro deles, meus irmãos, que o texto faz menção, é Noé. Quem foi Noé? Noé foi um homem que perseverou na pregação. Deus se apareceu a Noé e disse: olha, daqui a um tempo, 120 anos, eu vou destruir o mundo. E Deus pediu que Noé construísse uma arca para que todas as pessoas pudessem adentrar. E Noé então começou a trabalhar com a sua esposa, com seus filhos, construindo aquela arca. E a cada prego que Noé pregava, ele dizia: olha, arrependam-se, Deus vai destruir, Deus vai mandar um dilúvio. Eu posso imaginar os filhos de Noé andando na rua e as pessoas zombando deles, rindo deles, criticando eles pela obra que estavam construindo. Eu posso imaginar aquelas mulheres daquele tempo olhando para a mulher de Ló, para as suas noras e zombando delas, os homens zombando de Ló por aquela grande empreitada. Mas Noé trabalhou com dedicação, com enfinco, pregando, ministrando, avisando as pessoas que Deus iria destruir o mundo, que viriam num dilúvio tremendo. Oh, meus amigos, 120 anos trabalhando, 120 anos pregando, um homem que perseverou na pregação e no testemunho e depois Deus mandou que Noé juntassem todos os animais, um casal de cada espécie. E assim foi feito. E entrou a arca, todos aqueles animais. E eu posso imaginar ainda aqueles homens daquela cidade zombando, criticando de Noé, enquanto os animais vinham obedientemente e entravam na arca. Os homens para os quais foram construídos a arca viraram as costas, mas os animais, eles correram para a arca
E eles correram e eles entraram na arca. Então Deus disse para Noé assim: Noé, entra você e a sua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E Noé então entrou na arca com a sua família, sua esposa, seus filhos. E sabe o que Deus fez? Aliás, a única coisa que Deus não permitiu que Noé fizesse na arca foi a fechadura. Deus fechou a arca por fora. Acabou-se a oportunidade da pregação. Agora estava ali a sentença. E começou a chover. E os homens corriam para a arca e diziam: Noé, abra a porta. Agora nós cremos. Mas era tarde demais. Oh, meu prezado amigo e irmão, a igreja representa a arca dos nossos dias. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não fique fora, corra para a arca, corra para a igreja, arrependa-se dos seus pecados. Esta é a mensagem da Bíblia. Arrependei-vos e crede no Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então Noé perseverou na pregação. E aqui no texto faz menção de Daniel. Daniel, meus irmãos, perseverou na oração. Daniel foi levado prisioneiro para a Babilônia, mas o seu testemunho, o seu exemplo, fez dele um representante de Deus. E é interessante que Daniel orava 3 vezes por dia. E pela manhã, à tarde e à noite, ele abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém. E ele dobrava os seus joelhos e orava a Deus pelo seu povo, pela restauração do seu povo, pela restauração das famílias e da nação de Israel. E enquanto Daniel orava, causou-se uma inveja muito grande, e aqueles homens disseram: nós não encontraremos ocasião contra este Daniel, a não ser se o procurarmos na lei do seu Deus. E Daniel, então, irmãos, homem de oração, o rei preparou um documento dizendo que ninguém poderia adorar um outro Deus senão o Deus. E assim foi feito. Daniel não fez caso. Quando ele soube que o documento estava assinado, ele não mudou o seu horário de orar, ele não mudou a sua posição de orar, ele não fechou a janela da sua casa, ele permaneceu firme. E ele foi levado à presença do rei Dário. E ele então foi condenado a ser jogado na cova dos leões. O seu pecado? Homem de oração. Homem que clamava a Deus em oração. Mas sabe, pegaram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Mas deixe-me dizer uma coisa: antes de Daniel chegar lá embaixo, Deus mandou um anjo. Oh, Deus maravilhoso! Deus mandou um anjo. E sabe, o anjo fechou a boca dos leões. E eu penso que aquela foi a noite mais segura da vida de Daniel no reinado babilônio. Sim, Deus estava com ele. E eu penso que um anjo disse para um daqueles leões: olha, vocês vão receber a companhia do meu servo, homem de Deus extraordinário, e vocês não podem tocar nele. Alguém deve servir de travesseiro para ele dormir. O outro deve se encostar nele para ele não passar frio. E quando Daniel chegou lá embaixo, irmãos, os leões ferozes, famintos, agora eram mansinhos e receberam com muito carinho, com muito zelo, o homem de oração. Homens que oram, Deus opera maravilhas, Deus opera milagres, Deus faz a diferença. Creia nisto nesta hora e seja um homem, uma mulher perseverante na oração. Orai sem cessar. Clama a mim, disse Jesus, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Então, meu amigo, nesta hora, eu quero incentivar a você a ser como Daniel da Bíblia.
perseverante na oração, homem que clama ao Senhor, que busca ao Senhor, homem que coloca a sua vida, a sua situação no altar do Senhor. Mas há um terceiro personagem, irmãos, que perseverou na provação. Momento difícil na vida de Jó, né? Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu as suas filhas, ele perdeu os seus bens e a sua saúde foi tocada, a tal ponto que Jó se deitava na cinza e com um caco de telha ele raspava as feridas. Oh, sofrimento tremendo! Mas em tudo, diz a Bíblia, que Jó não pecou contra Deus. Oh, coisa maravilhosa! Eu não sei quais são as provações que você tem passado. Eu não sei quais são os momentos difíceis na sua vida. Eu não sei o que tem feito você chorar, você lamentar. Mas, meu amigo, eu quero te apresentar um homem que perseverou na provação. Ele foi provado também pelos seus amigos naquele momento crucial da sua vida, momento de provação, momento desafiador. Jó não perdeu a sua convicção, Jó não perdeu a sua fé em Deus. Não, senhores, mesmo atravessando aquele momento terrível na sua vida, ele perseverou. E mais, Deus lhe deu tudo em dobro. Tudo em dobro, que bênção maravilhosa! Quando nós perseveramos na provação, nos desafios, Deus vem ao nosso socorro. Deus estende as tuas mãos. Então, eu vejo Noé que perseverou na pregação, 120 anos. Eu vejo Daniel que perseverou na oração, mesmo tendo sido jogado na cova dos leões. E eu vejo Jó, que perseverou na provação. Meu amigo, quem sabe você esteja vivendo como Noé, ou como Daniel, ou como Jó. Em tudo, estes homens não pecaram contra Deus. Creia nisto, nesta palavra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de amor, Deus de paz, dirijo-me ao Senhor em oração neste momento, para te agradecer, ó Deus, pelas provações, pelas lutas que o Senhor tem derramado sobre nós. Para orar, Senhor Deus, também pedindo graça, misericórdia, saúde para os irmãos que estão enfermos. Tem misericórdia, Senhor, e nos abençoe. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe as famílias que compõem a tua igreja, Senhor. E nos livra do mal, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, meu amado. Creia em Jesus. Busque, confie em Deus. Momento de oração, ore ao Senhor. Momento de pregação, pregue. Momento de provações, de lutas, desafios, fique firme com Deus, que Ele vos abençoará grandemente, em nome de Jesus. Amém.